Olá, gente boa! Você está no canal Balaio Literário. Espero que você esteja bem, né, neste dia, que você esteja com saúde. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre como escrever um livro. Informações fundamentais para tornar-se um escritor de sucesso, de Sônia Belotto. Estamos aqui lendo cada capítulo, dando algumas dicas, comentando, né? Sinta-se à vontade para comentar, para compartilhar. Se você não está inscrito, se inscreva, né? Curta, comente, dê dicas aqui, fale o que você achar necessário, né? Este aqui é um canal que é feito para você que quer ser escritor, para você que já é escritor, para você que quer ser leitor, para você que ainda não é leitor. Bem, é para todos nós que amamos a literatura e que, ou pelo menos que deveríamos amar, né? Que esta nova geração descubra este amor pela leitura. Eu sou o escritor e poeta Antônio da Costa, você já me conhece. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos ler o capítulo de hoje. Aqui ela vai falar sobre os 4 tipos de texto. Como editora, costumo usar um sistema de 4 categorias para classificar os textos que recebo para analisar. Vou lhe mostrar essas categorias, pois é importante saber qual tipo de texto você está produzindo. Com essa informação, você pode ajustá-lo e torná-lo mais eficaz. Primeiro, o texto autista. É aquele que só tem significado para o autor. O leitor não consegue compreender as ideias. Nesse tipo de texto, o autor coloca situações ou sentimentos que só dizem respeito a si próprio. É como se ele estivesse num mundo particular, escrevendo sobre coisas pessoais. Algumas pessoas acham que escrever sobre as coisas cotidianas que acontecem em suas vidas é material suficiente para um bom livro. Cuidado! Se você narrar apenas situações banais, sem criar identificação com o leitor e despertar seu interesse, estará escrevendo um texto autista. As dificuldades emocionais pelas quais você passou após sua separação, o problema financeiro que você enfrentou e a rebeldia de sua filha mais nova são temas que, se forem bem tratados, podem produzir textos autistas. Ou se não forem bem tratados, podem produzir textos autistas. Algumas poesias e textos experimentais são intencionalmente construídos para terem essa característica. Em 1939, por exemplo, James Joyce, escritor irlandês, publicou Finnegans Wake, uma coisa assim, né? Espero que você entenda, que ele mesmo classificou como obra louca de um louco. A crítica da época concordou, não vendo num livro nada mais que um experimento linguístico, um típico texto autista. O problema é quando não percebemos que estamos escrevendo um texto recheado de devaneios subjetivos que não estabelecem vínculos com o leitor. Se, como James Joyce, você pretende escrever textos experimentais com características autistas, façam com consciência. Mas saiba que, se você ainda não é um escritor famoso, vai se defrontar com a missão quase impossível de convencer uma editora a publicá-lo. Lógico, estamos falando aqui de James Joyce, né? O escritor que dispensa, né, comentário. Você não é nenhum James Joyce, então cuidado com o texto autista que não tem significado para ninguém a não ser para você mesmo. Segundo tipo de texto é o texto de vaidade. É aquele no qual o autor escreve apenas para mostrar que sabe bastante a respeito do assunto. Seu objetivo é impressionar o leitor e não cativar sua atenção. Pode parecer paradoxal, mas muitos livros universitários têm essa característica. Esse fenômeno acontece porque na universidade somos induzidos a acreditar que uma linguagem empolada é sinônimo de cultura. Quanto mais complicadas forem as palavras e mais rebuscadas os conceitos, mais inteligentes parece o autor do texto. Daí, muitos autores, desejando mostrar a cultura que possuem, acabam involuntariamente escrevendo textos de vaidade. O leitor pode até ficar admirado com o estilo do autor, mas a absorção das ideias contidas no texto será muito mais complicada.
Quando escrever, procure ser um solucionador e não um amplificador de problemas para o seu leitor. Escreva com o objetivo de transmitir a ideia de forma mais eficaz. Uma coisa que você talvez não saiba é que escrever um texto simples e com ritmo agradável dá um grande trabalho para o autor. Desse modo, assim como no caso dos textos autistas, se você ainda não for um escritor famoso, evite os textos de vaidade. A não ser que você esteja escrevendo para leitores que querem apenas admirar seu nível cultural e não se importem com textos desnecessariamente rebuscados. Ora, logicamente que como a autora falou, os textos acadêmicos são às vezes muito rebuscados, por isso que se tornam chatos. Não é verdade? Um exemplo simples, por exemplo, que eu posso dar para vocês, né, é os textos de Ariano Suassuna, né, paraibano, conterrâneo. Né, os textos de Ariano, apesar da grande cultura que ele tinha, né, da grande sabedoria, do grande saber literário que ele possuía, os textos dele atingem o leitor, são simples, né, em determinado sentido. É claro que em algumas poesias ele usa palavras regionalistas, que talvez para uma pessoa de outra região fique mais complicado de entender, mas ele é basicamente entendível, né? E simples na forma como ele quer passar a sua história. Terceiro lugar, texto bem intencionado. Esse tipo de texto pretende transmitir ideias interessantes e prender a atenção do leitor, mas falta ao autor o conhecimento das técnicas para fazê-lo. Por causa disso, muitas vezes o texto perde o ritmo e se torna maçante. Muitos escritores estão nesse nível. Escrevem bons textos, mas certos ajustes sempre precisam ser feitos para torná-los mais eficazes. Escrever um texto bem intencionado é como projetar e construir um carro na garagem de sua casa usando ferramentas domésticas. Você até pode fazer um carro que funcione, mas ele jamais será como aqueles projetados e construídos por uma montadora. O modelo doméstico geralmente peca na qualidade do acabamento e não é submetido aos testes de resistência e durabilidade. O mesmo vale para os textos bem intencionados. E por fim, os textos planejados. É o texto eficaz. O autor escreve conhecendo as características do leitor que pretende atingir. Domina o assunto e aplica as técnicas para torná-lo interessante. O resultado é um texto profissional. Se for um livro, é o sonho de todas as editoras. Estabelecer o perfil do leitor é uma condição fundamental para produzir um texto planejado. Se você não souber para quem está escrevendo, não saberá como fazer para prender a atenção do leitor. Por exemplo, escrever vários parágrafos explicando uma regra do futebol para leitores que não estão interessados nesses detalhes pode fazer o texto perder todo o ritmo. A não ser que você queira provocar esse efeito sobre os leitores. Não é uma boa ideia. A segunda condição é conhecer o assunto. Se você não souber sobre o que está escrevendo, vai deixar isso transparecer. E não basta colher informações, é preciso selecionar as mais importantes e organizá-las. Conhecendo o perfil do leitor e o assunto, você está pronto para fazer textos bem intencionados, mas ainda não para os textos planejados. Para entender o que falta, considere a seguinte situação. Imagine que você vai escrever uma carta para seu melhor amigo contando algo que lhe aconteceu. É claro que você não vê nenhuma dificuldade nessa empreitada. Você conhece o assunto, afinal o que você vai contar aconteceu com você mesmo e sabe exatamente quem será o leitor. Mas ele é seu melhor amigo. Fácil. Basta pegar uma folha de papel e o texto flui como mágica. Com certeza seu amigo lerá tudo do começo ao fim. A diferença entre sua carta e o texto de um livro está no fato de você não saber exatamente quem serão seus leitores. Quando você escreve um texto para ser publicado, você trabalha com um leitor fictício que possui as principais características do público que você pretende atingir. Daí a necessidade de conhecer técnicas para conduzir pelo texto
esse leitor fictício da forma mais eficaz possível. Essas técnicas referem-se à forma como o texto será desenvolvido e objetivam otimizar o efeito das informações. Antigamente, quem fazia o trabalho de otimizar o texto eram os editores. O autor escrevia, apresentava o texto e o editor sugeria mudanças para torná-lo mais eficaz. É claro que o escritor sempre considerava o texto entregue como uma obra terminada. Daí, o editor o devolvia com a lista de modificações a serem feitas. Geralmente coisas do tipo: parágrafo muito subjetivo, perdeu o ritmo. Neste ponto, talvez seja mais eficaz criar uma situação com diálogos em vez de usar a narrativa. O personagem não está consciente nesta cena, não convencerá o leitor. Por causa disso, quando trabalhavam juntos, os escritores odiavam seus editores. Apesar dos atritos, escritores e editores faziam um trabalho simbiótico. Muitos dos grandes escritores do passado trabalharam com grandes editores. A função dos editores era transformar os textos bem intencionados em textos planejados. Hoje, a função do editor é diferente. Devido à grande quantidade de material que chega às editoras, o editor tornou-se apenas um encarregado de separar o que tem potencial para ser publicado do que será recusado. Raríssimos editores trabalham com escritores fazendo sugestões de otimização. Esse trabalho de otimizar o texto foi transferido para o leitor crítico. Hoje, esse profissional é fundamental para auxiliar o escritor a produzir textos mais planejados, aumentando as chances de ser publicado pela editora. Caso contrário, seu material poderá simplesmente ser recusado. Portanto, depois de terminar seu texto, aprenda a pensar como editor. Deixe o texto de molho durante algum tempo e retorne pela perspectiva do editor. Anote todas as sugestões para torná-lo mais eficaz. Haja como se o autor do texto fosse outra pessoa. Em seguida, reincorpore o escritor e faça os ajustes necessários. Esse é o caminho para produzir textos profissionais. Olha aí que dica importante. Uma observação final deve ser feita, e aí eu peço a sua atenção. Quando estiver escrevendo, jamais incorpore a função de redator e de editor ao mesmo tempo. Se fizer isso, ficará bloqueado para escrever. Na hora de escrever, apenas escreva. Deixe a edição do texto para o momento certo. Isso aqui é muito interessante. Muitas vezes, quando você vai escrever, você se preocupa, no português, você se preocupa se está errado alguma coisa, você fica um pouco preso a essa questão. Não se preocupe com isso. Escreva, para que você não fique bloqueado. Na hora de escrever, como diz aqui, apenas escreva. Depois você faz uma edição do texto, depois você vai fazer uma análise gramatical, depois de concordância, depois de... Enfim, são vários tipos de exame que você pode fazer no texto. Nós estaremos falando em vídeos posteriores. Portanto, não perca os próximos vídeos. Vamos tentar fazer vídeos geralmente curtos, de 15 minutos para baixo, e que você possa absorver cada dia um pouquinho e tentar colocar em prática, ok? Vamos estar caminhando neste livro, depois vou apresentar outras ideias. Eu quero contar com a sua ajuda, quero contar com a sua companhia na arte de escrever e no amor à leitura. Muito obrigado. Se você não está inscrito, mais uma vez, quero reiterar aqui o nosso convite: se inscreva, comente, compartilhe, coloque dicas aqui, o canal é seu também. Então, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.